Segue o líder, Flamengo vence o Corinthians de virada na Neoquímica Arena, aproveita o tropeço do Cruzeiro e do Palmeiras e segue líder com 4 pontos de vantagem. Beleza, galera? Deixe seu like, se inscreva, comenta o que você achou a respeito aí dessa partida. A galera do Sport TV aqui vai estar dando a opinião deles. Vamos lá então, saudações rubro-negras, segue o líder, bora acompanhar. Tabela atualizada. Não. Né? Falta um jogo, né? Falta um jogo. São Paulo e Ceará. Quase Então, completo. é isso que eu estava dizendo. A rodada se completa hoje. Temos Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol ainda no G4, com uma característica especial dessa rodada muito favorável ao líder, né? Segundo, terceiro e quarto e quinto. Só perdeu, o Bahia dessa, né? é o primeiro que depois do Flamengo que ganha, né? Abaixo do Flamengo é o primeiro a vencer na rodada é o Bahia, que cola no Botafogo ali no G6. São Paulo ficou para trás. Tem Fluminense e Bragantino e agora o Grêmio, né? Fechando a primeira página. Vasco e Corinthians vem logo depois. Aí seria hoje a zona da Sul-Americana, né? Como diz o Diogo Olivier, ainda vamos ter um G ampliado daqui a pouco. Né? Vamos sim. Se Flamengo ou Palmeiras, por exemplo, né? Se um dos dois ganhar a Libertadores. Copa do Brasil para Cruzeiro ou eventualmente o Fluminense, né? Se o Atlético Mineiro ganha a Sul-Americana. Hoje, Vasco e Corinthians estão na zona da Sul-Americana também, né? Os semifinalistas da Copa do Brasil aumentam, né? Hoje eles estão na zona. Estão todos lá, né? Podem empurrar esse azulzinho aí para baixo. Onde estão Ceará, Atlético Mineiro, Internacional e Santos. E o que eu dizia no primeiro bloco, né? Hoje com uma vantagem mais confortável para a turma do Z4 ali, olha, Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport. Só o Fortaleza ganhou, né? No confronto direto. Mas ganhou do Lanterna Sport, né? Deu uma perigosa descolada para esses 4 aí, né? Perigosa descolada. Bom, nós temos agora uma arte aqui com os jogos de outubro dessa turma lá de cima, né? Que tem realmente um descolamento da outra parte, mas agora olha como é que fica aí. Como é que ficam, por exemplo, os confrontos do Flamengo, né? Vai pegar Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras. Só tem G6 aí para o Flamengo, né? Até voltar a Libertadores enfrentando o Racing. E aí, depois tem o Fortaleza do Z4. E o Fortaleza é perigoso que é entre os dois jogos da Libertadores. A gente acabou de sair dessa situação, né? Como os times brasileiros manejam o brasileiro no meio da Libertadores. O Flamengo poupou bastante, né? Isso. Entre um jogo e outro da Libertadores. Esse Palmeiras e Juventude ali no Palmeiras é no meio da data FIFA, que é o único respiro do Flamengo em outubro. O Palmeiras não tem esse respiro, paga um jogo atrasado no meio da data FIFA. O Palmeiras pega mais times. Bom, Vasco e São Paulo não estão exatamente na parte de baixo da tabela. O São Paulo está até pertinho ali do G6, né? Juventude está no Z4, o Bragantino é meio de tabela, né? Assim como o Vasco, e também com desempenho ruim, né? Aí depois vem o confronto com o Flamengo fora de casa. E aí entra aquela combinação de Libertadores com um adversário forte, que é o Cruzeiro, né? Um perseguidor imediato. Cruzeiro joga menos, né? mas tem os dois rivais fora de casa, né? E ainda tem um clássico ali no meio, clássico mineiro. O Palmeiras tem também um jogo a mais, porque esse do Juventude aí é no meio da data FIFA, não é isso? Pagando o asterisco, né? O Cruzeiro não tem esse jogo atrasado para fazer e também não tem a Libertadores. Então, fica com 5 jogos contra Flamengo, Sport, Atlético, tem um clássico, né? Fortaleza e Palmeiras. Na teoria, são dois jogos rivais diretos. São dois jogos bem acessíveis contra Sport e Fortaleza em casa, na teoria. E aí depois o resto são os dois melhores times do campeonato. Lanterna e vice-lanterna. Mas no mês, né, clássico. gente? No mês. 3 jogos mais complicados em um mês. Para um clube que tem um elenco em comparação com Palmeiras e Flamengo pequeno, né? Então ali a situação do Leonardo Jardim. Achei a sequência do Flamengo ali a mais desafiadora dos 3, né? Mas o problema do Palmeiras é sem treino, né? Vai ser um mês sem treino. Tem isso. Um mês só de jogo. Agora, essa sequência torna ainda mais importante o que aconteceu nessa rodada, né? O fato de que o Flamengo conseguiu abrir vantagem sobre todo mundo que vinha ali na bola. Mas o interessante é o seguinte, se a gente pegar os 3 jogos, comparar os 3 jogos, ninguém
quer dizer, foram 3 jogos que poderiam ter acontecido qualquer coisa, inclusive do Cruzeiro e do Vasco, né? 2-0, mas o Cruzeiro teve, né? Teve bola, teve mais coisa. 1-0 ali no início do segundo tempo, o Cruzeiro estava criando chances, né? E depois de 2-0 o jogo meio que o Cruzeiro... E aí, esse jogo específico do Flamengo que a gente está vendo, foi um jogo todo do Corinthians no primeiro tempo. O primeiro tempo era para ter sido talvez liquidado o jogo com 2 gols, né? Mas até o Corinthians fez no primeiro tempo ontem o que nenhum clube tinha feito nesse brasileiro com o Flamengo. Talvez o segundo tempo do Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou do Flamengo no Mineirão. Fora esse segundo tempo do Cruzeiro, o time que jogou melhor contra o Flamengo nesse brasileiro inteiro, desde o início, foi o primeiro tempo do Corinthians ontem. Só o Yuri Alberto teve 4 chances claras, tudo bem que 2 são no mesmo lance, né? A bola na trave e o pênalti em consequência dele. Depois ele teve mais 2 chances muito claras e o Corinthians absoluto. O Flamengo respira ali nos últimos 5 minutos do primeiro tempo. Os 40 primeiros minutos do Corinthians ontem são, eu não vou falar irretocáveis porque não teve gol. Mas fora isso, em termos de jogo, ninguém tinha feito isso com o Flamengo, só o Cruzeiro ali naquele segundo tempo. O Flamengo esteve em grande dificuldade contra o Corinthians no primeiro tempo, né? Foram algumas amassado, chances, encurralado, dominado. Você escolhe aí o que você quiser usar. Foi isso que o Corinthians fez com o Flamengo. E assim, já deu para sacar um pouco ontem, hoje, né? Lendo redes sociais, etc., que tem um pouco assim, muito palmeirense. Puxa, agora acabou, agora ficou difícil, agora o Flamengo disparou. E o contrário também, né? E eu acho que essa rodada não deu essas pistas de definição, né? Foi uma rodada excelente para o Flamengo. Em termos de resultado, em termos de resultado, mas em termos de desempenho, eu acho que segue o mesmo quadro de sexta-feira, por exemplo. E mostra a dificuldade que esses times vão ter, né? No mês de outubro. E na rodada passada, dos 3, o Flamengo foi o único que não venceu, né? Empatou com o Vasco e o Palmeiras e o Cruzeiro tinham vencido na rodada passada. Homenagens ao Renato Augusto, né? Sim. Feitas aí pelo Corinthians, ele que há pouco tempo decidiu que realmente está encerrando a carreira, né? Foi. Muita lesão. Estava sofrendo muito, não conseguiu na sua última passagem pelo Fluminense, não conseguiu. Mas é um ídolo do Corinthians, ter uma né? sequência. Jogador importantíssimo na história. Revelado pelo Flamengo, claro. Mas foi virar ídolo no Corinthians. Foi realmente o clube que mais o marcou, né? Queria ter voltado para o Flamengo, disse no nosso abre aspas, né, do GE. Globo. E aí estamos mostrando já as chances que o Corinthians cria no primeiro tempo, e inclusive com o pênalti que o Yuri Alberto vai perder daquele jeito. Vamos aproveitar então para chamar a Joana de Assis. Primeiro pênalti, né? Pênalti mesmo, coisa e tal, tem o toquinho ali, acho que esse aí não tem dúvida alguma, né? Na discussão sobre ser ou não ser pênalti. Exato. Não, vamos deixar a discussão para o lateral, né? Que já teve bastante. É isso. E aí aproveitar para chamar a Joana de Assis e saber até da repercussão desse lance aí, que o próprio Dorival Júnior tratou dele na entrevista coletiva, né, Joana? Bom dia. Oi, amigos. Bom dia para vocês todos. Lu, Serginho, Barreto, todo mundo que acompanha o Redação. Ele tentou amenizar bastante na entrevista coletiva, né? O repórter... É decisão do jogador, o estilo de batida? Ele falou, claro que é decisão do jogador, né? E provavelmente ele teve essa decisão ali de momento. É uma pena, porque o Yuri Alberto, aliás, não só o Yuri, nenhum jogador do Corinthians passou ali pela zona mista. Então a gente só teve a entrevista coletiva do Dorival. Então a gente não tem essa informação, né, da boca do Yuri explicando por que ele tomou essa decisão, se foi uma decisão de momento, como ele se sentiu. Aliás, como ele se sentiu ficou muito claro nas imagens, que ele ficou, obviamente, ansioso depois de errar esse pênalti, que o pênalti ele acontece com 10 minutos do primeiro tempo. E o primeiro tempo do Corinthians foi espetacular, foi excelente, muitas chances criadas. Se tem uma coisa que o Yuri Alberto não pode reclamar é que ele não recebeu bola, né? Ele teve uma cara a cara com o Rossi, que o Rossi salva, ele teve uma bola na trave e depois o gol que ele faz no comecinho do segundo tempo é uma jogada espelhada, né, a que bate na trave, igualzinha. Então ele teve chance. Aliás, o Corinthians produziu muito, encurralou o Flamengo. Foi um primeiro tempo muito atípico do Flamengo, mas muito provocado pela postura ofensiva do Corinthians. Então acho que é um ponto positivo para o trabalho do Dorival. E aí faltou qualidade para concluir e aproveitar essas oportunidades, ou seja, transformar todo esse domínio que o Corinthians estava tendo no primeiro tempo em gol. Então a crítica fica por essa parte. Agora, taticamente, o Corinthians
teve o controle do jogo no primeiro tempo, e aí no segundo faltou perna, faltou fôlego, faltou banco. Falando em banco, o banco do Flamengo, é só você olhar os jogadores que entraram no segundo tempo. Olha quem entra no segundo tempo: Plata, entra Luiz Araújo, que faz inclusive o gol da virada, no lance polêmico, né? O Arrascaeta faz o gol do empate. Entra o Alexandro, Danilo e Jorginho. Esse é o banco do Flamengo, né? Um dos melhores elencos do Brasil. Aí não tem jeito, né? O Dorival foi obrigado a fazer algumas mudanças porque o time não estava conseguindo acompanhar. Quando você opta por fazer um primeiro tempo com essa intensidade, eu acho que esse era o plano do Dorival, você tem que matar o jogo. E o Corinthians não conseguiu matar o jogo, muito pelo contrário. O Corinthians ficou ainda mais ansioso ali com o lance do pênalti, que o Yuri Alberto, que é o cara para matar esse jogo para o Corinthians, opta por uma cobrança estranha, para dizer o mínimo. Ele opta por fazer uma cavadinha num jogador que tem um alto aproveitamento, né, Barreto, e que vinha de 2 defesas contra o Estudiantes. Mas, além de tudo, a cavadinha foi ruim, né? Porque tem isso também. Exatamente. Tem cavadinha que é melhor do que a outra. Mal. Olha lá, o Rossi caiu e não precisou levantar, ó. Ele aconchegou a bola. Foi uma cavadinha humilhante mesmo, né? Bem humilhante. O Rossi só ficou parado no lugar para pegar. Acabou com o psicológico do Yuri, mas eu acho que assim, ele teve a recuperação ainda de conseguir fazer o segundo gol, ou fazer o primeiro gol do Corinthians no segundo tempo, mas aí faltou perna para o Corinthians, e aí o Corinthians foi castigado por isso, porque o Flamengo não vai aceitar desaforo, o futebol não aceita desaforo, você não pode perder tantas oportunidades assim diante de um adversário como o Flamengo, e aí o resultado foi o que a gente viu, um 2-1 com toda a justiça, porque o Flamengo foi lá e conseguiu essa virada no segundo tempo, com um elenco muito mais técnico, um time, né, uma força muito maior que o Corinthians tinha à disposição. Agora, tem coisas que a gente precisa citar também, né? Dentro de todo esse primeiro tempo bom que o Corinthians fez, ainda assim, sem Garro e sem Memphis Depay. Então é um ponto positivo para esse trabalho que sofreu tantas, né, o Dorival teve que mudar o time tantas vezes, porque não tinha seus principais jogadores à disposição. Ontem, mais uma vez, ele não tinha à disposição e já deixou claro que o Memphis e o Garro não devem voltar antes da data FIFA, então vão ele encontra. A gente fala do Guinegão, que é uma solução que ele trouxe da base. E eu acho que ontem a gente pode exaltar aí a atuação do Breno Bidon, que ontem na entrevista o Dorival fala que não vê o Breno Bidon como um volante, que vê o Breno Bidon como um meia, e que ontem ele era o jogador que estava fazendo as vezes do Garro. Então é um jogador que ele está dando mais oportunidades, que tem muita habilidade, um jogador da base também, jovem, sendo desenvolvido, recebendo uma sequência, sendo importante e correspondendo. Mas como alguns jogadores, até como o Guinegão, o Breno, são jogadores que cansaram e precisaram ser substituídos, e isso fez toda a diferença para o resultado também. O Corinthians não conseguiu manter por fôlego, seja por fôlego, pelos jogadores que estavam em campo, né, porque não eram os mesmos do primeiro tempo, não conseguiu segurar a potência que é o Flamengo. E aí o Flamengo, eu acho que quando o Cruzeiro perde, né, Barreto, porque o Cruzeiro é o primeiro a entrar em campo e perde para o Vasco, aí ele ligou o secador. Ligou o secador, tava dando certo, aí o secador queimou na hora do jogo do Flamengo, porque não teve jeito. O Flamengo vence, é o último dos 5 primeiros que conseguiu pontuar, e pontuar bem, né? Conseguiu os 3 pontos fora de casa. Numa rodada em que o Palmeiras perde. Qual foi o horário do jogo do Palmeiras? 4 da tarde. 4, né? Então o Flamengo já entrou em campo também às 8h30, sabendo, né, qual seria o impacto de uma vitória, né? Mas tem realmente um primeiro tempo muito difícil. Agora, o Flamengo jogou na quinta-feira, na Argentina, um jogo muito pesado, né? Porque a gente não pode desconsiderar o que a carga emocional afeta também no estado físico dos jogadores. Mexeu, né? Ele manteve 6 titulares, o Rossi, do Estudiantes, né? O Rossi, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Saul, o Arrascaeta e o Lino. O resto, o Felipe mexeu no time. Foi a primeira vez que Arrascaeta e Carrascal jogaram juntos. E, para mim, a grande notícia individual desse jogo do Flamengo é o Carrascal. Deu as 2 assistências, fez um jogo muito bom. E uma decisão curiosa, né? De ter Carrascal e Arrascaeta juntos. Primeira vez, o Carrascal caindo muito pela direita. E foi um dos muitos problemas que o Flamengo teve na marcação no primeiro tempo, foi o encaixe do Carrascal, principalmente com o Bidu ali. O Bidu
A Joana citou o Bidon. Para mim, o Bidon e o Bidu foram os melhores em campo no primeiro tempo. Que dupla, hein? Os dois jogaram muita bola. E acho que o Carrascal foi uma pequena parte do problema de marcação do Flamengo no primeiro tempo. Uma pequena, não tem tanta responsabilidade assim, mas teve dificuldade na marcação. Mas com a bola no pé, o Carrascal fez um jogo muito bom. Além das 2 assistências, tem um lance no primeiro tempo que ele deixa o Lino em ótima condição, toque inteligente pra caramba, pro Lino finalizar, e o Lino chuta machucado ali na zaga. E é mais uma alternativa que o Felipe ganha, né? Porque o Carrascal chegou para ser o reserva do Arrascaeta. O Arrascaeta está sendo provavelmente o melhor jogador do brasileiro junto com o Caio Jorge. E quando precisa, pode botar ele ao lado ali. Na teoria, pelo lado direito, jogam Plata ou Luiz Araújo. E ainda teve essa variação ontem. O Luiz Araújo entrou pela esquerda, coisa que o Felipe não gosta muito de fazer. Ele até já falou no confronto com o Atlético, que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, que não é o mundo ideal dele jogar com o Luiz Araújo pela esquerda. Ontem o Luiz Araújo entrou e fez o gol num lance que o Plata foi muito inteligente, né? A gente pode discutir o lateral ou não. Me pareceu que o lateral era para o Corinthians mesmo, mas o Plata foi muito inteligente. Esse é o lance. E tem o mérito da nova regra ali das bolas, né? Se tivesse Gandula, né, meu amigo? Foi decisivo isso. Se não tivesse a bola ali, né, onde fica a disposição do jogador, né? Exatamente, esse gol não teria saído. Sobre o gol, vamos lembrar o seguinte, não tem VAR nesse tipo de jogada. Porque quando a bola sai, considera-se que uma nova jogada vai começar. Então, o VAR revisa gol até o começo da jogada. O começo da... Por exemplo, escanteio, se tivesse sido tiro de meta e saiu o gol no escanteio, não revisa. Mesma lógica. E vocês tiveram a convicção de que o último toque foi do Plata? Ou... Depois de ver em câmera lenta, em close, nas redes sociais, eu tive convicção. Eu fiquei na dúvida. Ontem, na hora da transmissão, eu vi 3 ângulos e não tirei conclusão nenhuma. O que me deixa a dúvida é se tem ou não tem um último toque do Gustavo Henrique. Eu acho que não tem, cara. Com o pé esquerdo. Dúvida também. Não tive nenhuma convicção no lance. Eu fiquei na dúvida, mas assim, o gol, digamos assim, a parte mais intelectual do gol é a história das bandejinhas de gato ali, né? De água para gato que fica ali, né? Nesse momento. E a parte intelectual, a iniciativa do Plata também, né? Olha lá, rapidinho. A iniciativa do Plata foi decisiva. A bola que estava em jogo ainda está andando quando já está rolando, né? Então isso aí é mérito de quem entendeu exatamente a nova regra. Lembrando que no ano passado teve bola murcha no jogo do Corinthians e Flamengo, Gandula parando, coisa e tal. Então, eu acho essa uma grande evolução do futebol. E, ontem o Flamengo se deu bem com isso, né? Mas todo mundo pode se dar bem. O Gustavo Henrique tá uma desconcentrada ali de costas, depois reclama, né? Ele achando que a bola era do Corinthians. Faz parte, você tem que ficar ligado o tempo inteiro. Exatamente. E, bom, enfim. E a gente sabe, né? Depois que o bandeirinha levantou a bandeira, já determinou. Olha o jogo, cara. É isso. Né? Esquece o resto. O Gustavo Henrique era quem estava no lance. Né? Nessa câmera não dá impressão nenhuma de que a bola bateu no pé esquerdo. Não. Muda muito a percepção do lance. Essa câmera é mais ou menos o ângulo do bandeira. Então, assim, o que a gente vai dizer? Que alguém roubou alguém? Por favor, né? Não foi um lance escancarado. Não, isso é da vida, né? E a gente nem chegou a nenhuma conclusão. Agora, só uma coisinha sobre o Flamengo, né? Eu acho que talvez o Felipe tenha cometido um pequeno erro de escalação ontem, né? Porque você, com hoje o De La Cruz, mais o Saul contra um Corinthians na Neoquímica, que geralmente é muito forte, ia pressionar o meio-campo estava cheio, né? Então, e não tinha um Garro que vai correr menos, né? No meio-campo. Era um meio-campo só ali, Ranieri, Martinez, Maicon Ranieri de terceiro zagueiro, Bidon o tempo inteiro, um meio-campo muito físico também. O Bidon, para mim, a melhor partida dele, que eu vi com a camisa do Corinthians, foi ontem. Que eu vi, né? Então, assim, eu acho que estava faceiro demais aquele meio-campo do Flamengo. No segundo tempo, as coisas mudaram até pelo resultado e até pelo cansaço. Então, vamos fazer o seguinte: as nossas últimas discussões casam direitinho com as aspas. Tem Gustavo Henrique e Dorival Júnior falando do lance decisivo, né, da reclamação, e tem o Felipe Luiz falando sobre a diferença entre os dois tempos. Vamos rodar na sequência. Primeiro tempo fizemos um bom jogo, conseguimos equilibrar
e neutralizar bem a jogada do Flamengo. Tivemos chance de fazer gol de pênalti, gol cara a cara com o goleiro. Infelizmente não conseguimos concluir a gol. Damos suporte pro Yuri, lógico que vai ter a cobrança também, mas ele tem nosso apoio. E no lance do lateral, eu particularmente, eu achei que eu consegui travar e a bola ainda bate nele, e ainda a direção da bola é nítida, que bate no jogador do Flamengo e sai para frente. Que eu consigo chegar na bola, consigo travar a bola bate nele e sai. E consequentemente cobra uma bola rápida e consegue fazer o gol. A frustração é muito grande porque a gente conseguiu neutralizar a maioria das jogadas. Muita chance de gol e infelizmente acabamos tomando a virada. O primeiro momento que ele encostou ali, que ele veio buscar uma água, alguma coisa assim, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação, inclusive foi a primeira pergunta, se não me falha a memória, que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. Fomos muito mal nesses primeiros 30 minutos controlando a profundidade, e era o que eles estavam explorando, né, essa bola nas costas da nossa linha defensiva, e acabaram machucando bastante a nossa defesa, aonde já a partir do pênalti, que com 11 minutos praticamente já começamos a ajustar, mas era bastante informação para todo mundo, até ajustar praticamente foram 30 minutos, né? E aí realmente vocês sabem mais melhor do que eu que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo, e a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola, e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor. O Dorival, na verdade, falava sobre o pênalti, né? Perdido pelo Yuri Alberto, que não marcava. Também. Isso. E o Serginho foi fazer as contas aqui. Porque, sabe, você faz uma conta que é uma conta meio assustadora, né? 4 meses que o Yuri não marcava um gol. Não jogava, beleza. né? Pois é. Durante esses 4 meses, entrou em campo como titular quantas? Entrou 4 vezes como titular, sabe? Então, acho que a gente... Essa era a quinta ontem, né? Essa era a quinta vez que ele entrava em campo como titular. E sendo que as primeiras que ele entrou depois da lesão, ele está tentando pegar ritmo. Então, assim, não é para tanto, né? Você estender o jejum pegando só o tempo e não pegando os jogos. E outra coisa... Mas assim, o centroavante que está um tempo sem fazer gol, seja quanto ele tempo citou for. isso na entrevista, depois que ele já tinha feito gol, né? Ele falou, tava com esse jejum e tal, ele cita isso. Não era melhor correr menos risco nessa cobrança? Eu vou por um outro lado. Eu acho assim que a cavadinha, ela é um instrumento que hoje ela faz muito sentido, porque os goleiros melhoraram demais, né? Eles estão chegando em todos os lugares. Então, o pênalti não é mais o lugar que eu vou bater, eu vou enganar o goleiro. Esse é o ponto do pênalti hoje. Os goleiros... Galera, então é isso aí. Agradecer ao Yuri Alberto pela essa cavadinha mortaça, né? Ajudou o Flamengo demais aí. Muito obrigado ao Yuri Alberto. O Flamengo segue líder essa semana, enfrenta o Cruzeiro. Partida muito importante, hein? Fiquem ligados, mais informações do Flamengo aqui no canal. Se inscreva, tamo junto e é nóis. Valeu!